Olá, internautas! No Axé News Responde dessa semana, recebemos o babalorixá Paulo de Oxalá. Candomblessista, nascido no Amazonas, ele mora aqui no Rio de Janeiro. Tem 45 anos de iniciado no candomblé e 38 de exercícios religiosos. Paulo de Oxalá também é pesquisador da cultura afro-brasileira, autor do livro Dicas de um Pai de Santo e um dos babalorixás mais respeitados do Brasil. Olá, Pai Paulo, seja muito bem-vindo ao podcast Axé News Responde. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa que é a primeira edição desse podcast. Olá, Leandro Ribeiro, muito obrigado aí pelo convite para estar aqui com vocês no Axé News Responde. Perfeito, muito bem. Olha, o objetivo principal desse conteúdo é, claro, ampliar o nosso conhecimento em relação a diversas questões que envolvem a nossa espiritualidade. E a cada semana vamos receber uma liderança religiosa para responder perguntas enviadas por nossos internautas. E nessa semana, Pai Paulo, separamos aqui 2 perguntas, nessa semana de estreia, muito importantes e interessantes também. Então, a primeira pergunta, Pai Paulo, é a seguinte: costumo acender velas para o meu anjo da guarda, mas sinto vontade de acender também para alguns dos orixás. É aconselhável acender uma vela para cada um dos orixás ou posso acender apenas uma vela para todos? Bom, vamos lá. Você vai acender apenas uma vela. Até porque o seu anjo de guarda, na nossa concepção afro, é o seu orixá. Partindo do princípio que ori, cabeça, chá, guardião. Eu falo sempre isso. Então, o orixá é o nosso próprio anjo de guarda. Claro que se você é um católico ou professa outra religião, e se você acha que seu anjo de guarda, na sua concepção, é distinto do orixá, você pode até acender outra vela, mas, na minha visão como sacerdote, não há necessidade. Até porque, ainda falando da concepção afro, orixá, ele é natureza, orixá, por si só, já tem a luz. É dito até por irmãos que estiveram na África, por grandes pesquisadores, que nos templos consagrados aos orixás, não existe muita luz no recipiente do orixá. Apenas uma pequena lamparina que eles mantêm, porque eles acreditam nisso. O orixá não precisa de um monte de luz, de um monte de fogo ali para representar, assim, a luz em si. Não, eles já são a própria luz, e a luz em si que nós oferecemos, no caso as velas, elas são como oferendas. Então, a partir do momento que é ebó, que é a oferenda, basta apenas um pequeno conteúdo. Claro que existem ebós grandes, mas nós estamos falando de inã, de fogo, de vela. Então, basta você acender apenas uma vela. Muito interessante a sua resposta e essa questão também, Pai Paulo, muito, muito interessante ter um pouco mais desse conhecimento, porque muitas das vezes a gente, até por falta de conhecimento mesmo, né, acaba acendendo mais de uma vela, diversas velas, quando na verdade talvez em certos casos, né, como o que o senhor citou, não haveria tanta necessidade assim, né? Não há, Leandro, até porque as velas, sim, elas simbolizam a luz, o espírito e o calor da vida. Mas, no caso do orixá, como eu disse, por ele só por si já ser energia da natureza e ser luz, então ele não necessita daquele monte de luz, daquele monte de vela que as pessoas costumam querer acender. Claro que os omon-orixás, as pessoas iniciadas para orixá,
elas têm essa consciência, né? Então, claro, se você é de uma outra religião, você tem por costume acender muitas velas, e até aqui não te prejudicou, claro, eu acho que é válido, viu, Leandro? Mas, em se Isso. tratando de religiões de matriz africana, não há necessidade de muitas velas para você ter a sua conexão com o orixá, que é o que o fogo, que é o que a Inã faz, porque representa, na verdade, o nosso calor, o calor humano ali representado através daquele fogo, daquela chama. Então, a vela, na verdade, representa o seu emi, o seu espírito aos pés do orixá. Por isso mesmo que não há necessidade de muitas velas. Perfeito, Pai Paulo. Bem, a segunda pergunta é a seguinte: de onde vêm os nomes dos Exus? Interessante também essa pergunta, né? Muito bem, também acho muito, ô Leandro. No candomblé, vamos falar aqui de candomblé, Exu é um orixá. Portanto, ele por si já tem várias denominações, conforme seus encargos, sabe, Leandro? E tarefas também. Por exemplo, Exu Odara, ou Odará, ele é o responsável pela felicidade humana, porque ele recebeu de Olodumare, de Deus Pai Todo-Poderoso, a cabaça da felicidade, um recipiente que tem a felicidade humana. Por isso que é a Exu Odará que nós devemos nos reportar, ou seja, pedir felicidade para todos. Por isso que quando falar, o cara está Odara, você está Odara, ou seja, você está feliz. Essa felicidade tem a conexão com Exu Odara, que é o Exu da felicidade humana. Outro nome ou denominação de Exu, eu estou falando de Exu Orixá. Orixé. Orixé significa o grande mensageiro. Esse Exu, ele é responsável por levar as nossas mensagens aos orixás. É ele que ali, no jogo de búzios, ele escuta o que o babalorixá está conversando com o orixá, com o filho, com a pessoa que ali está se consultando, e leva aos orixás. Entendeu? A pergunta daquele filho. Então, o orixé é o grande mensageiro dos orixás. Nós temos também Exu Elebó, ou Elebó, que ele é o responsável por transportar as oferendas até os orixás. É ele que leva, quando você arreia, né, um omolocum para Oxum, né, que é um feijão fradinho, com ovos, quando você arreia um amalá para Xangô, que é um quiabo, ali batido, camarão seco e tudo, no azeite de dendê, é ele que leva, na verdade, essas oferendas aos orixás. E Exu Lonã, que é um dos mais conhecidos, que é o Senhor de todos os caminhos. Ló, Senhor, Onã, os caminhos. Ele é aquele que abre os caminhos de todos. Então, é a ele que nós devemos pedir a abertura de caminhos. Entendeu? Então, esses são os Exus, para nós entendermos os nomes, no candomblé. Já na Umbanda, Leandro, os Exus são entidades que trabalham na vibração do orixá Exu e também dos outros orixás. Nós queremos ver um exemplo bem famoso, Leandro. Tranca-Rua das Almas. Por ser tranca-ruas, ele tem como primícia reger o quê? Os caminhos. E ele trabalha na linha de Ogum, que é o senhor de todos os caminhos. Porém, ele também trabalha na linha das almas, porque, olha só, tranca-rua de quê? Das almas. E as almas são comandadas por Omolu, Obaluayê. Diz até uma cantiga, ele é capitão da encruzilhada, ele é ordenança de Ogum. Sua divisa, quem lhe deu foi Omolu. Sua coroa, quem lhe deu foi Oxalá. Isso é só para ilustrar. Tranca-ruas de Imbaré. Nesse caso, Tranca-ruas trabalha na vibração de Oxóssi, pois Embaré é uma árvore. Mas, segundo a história contada pelo próprio Tranca-ruas de Embaré para mim, em vez de Embaré, passaram a lhe chamar de
Imbaré. Então, daí, Tranca-Ruas de Imbaré ou Imbaé também. Então, ele trabalha na vibração de Oxóssi. Vamos agora para um outro Exu, né? No caso aqui, uma pombagira, Maria Padilha. Né? Eu quero explicar. Oi? Bem comum o nome. É, bem comum, né, Leandro? E até eu quero deixar claro, Leandro, que quase todas as entidades femininas que trabalham na vibração do Orixá Exu se chamam Maria. E por quê? Ora, Maria tem um significado de a Senhora Soberana que tudo vê. E quando ela vem, por exemplo, de Maria Padilha da Figueira. A figueira, gente, é uma das árvores mais antigas e cheia de simbolismo mágicos que possa existir. Daí, então, ela vem como Maria, que significa a soberana que tudo vê, Padilha da Figueira. Ou seja, é a grande árvore, ela é aquela soberana, cheia de magias, que tudo pode. Sim. Vamos uma outra aqui, Leandro, bem famosa. Maria Molambo ou Mulambo, como queiram. Tá? O que significa? Maria ou mulher de várias roupas, nesse caso, né? Sim. Na verdade, os frangalhos ou os trapos que remetem, né, que ela fala, remetem o quê? A essa diversidade que ela tem. Ou seja, ela tem várias particularidades. Ou seja, ela é uma mulher de muitas roupas e também de muito poder. Então, Maria Mulambo ou Molambo é uma pombagira, é uma entidade, mulher de muitos poderes. Nada a ver, gente, com frangalho, com mulambo, com essas coisas. Não, é exatamente ao contrário. Entendeu, Leandro? E aí, nós vamos ter nomes de outros Exus também que remetem aí. Por exemplo, Exu, Cruzeiros das Almas. Significa o quê? Que ele trabalha também sobre a égide de Omolu, Opaluaê, e também trabalha no Cruzeiro das Almas. Exu Sete da Lira. Lira, que é o cântico, é um Exu que canta muito. Senhor do emblema 7, que é uma força, que é um número cabalístico de grande poder, né? Sim. Exu Tiriri, Tiriri das Almas, por si só, o nome Tiriri remete até o Iorubá, né? Iriri, aquele que tudo pode. Então, o Exu Tiriri é um Exu muito poderoso. Exu Meia-Noite, que trabalha com a força da grande hora, da grande transição de um dia para o outro, né? Que é a 0 hora, é o pico único da noite, o primeiro instante do raiar do dia. Exu Capa Preta, que trabalha com a força do preto, daquela capa, a capa poderosa, que tudo tem ali de bênçãos. Giramundo, um Exu que por si já fala, ele gira todo o mundo, em todas as partes está a força desse Exu. Exu Mirim, que tem a força de quê? Dos espíritos infantis, que trabalha também na vibração de Exu Odará, que é um Exu de alegria. Então, Leandro, são muitos nomes que a gente tem aí, né? Verdade. E dá para perceber, né, Pai Paulo, que todos esses nomes, os nomes de Exus, é muito conectado a simbologias, né? E nada é por acaso, como o senhor tem explicado. Não. Nada é por acaso. Muitos têm a ver também, Leandro, com o orixá da cabeça do médium que ele trabalha, viu? Ah, sim. Muitos também são conectados a esses, no caso, ao orixá, né? Por exemplo, assim, um Exu marinheiro. Vamos dar um exemplo. Esse Exu marinheiro pode trabalhar na cabeça de um filho de Iemanjá, onde o mar tem muitos espíritos de marinheiro, tem muita força, tem muito encanto. Então, esse Exu vem para trazer a mensagem de Iemanjá e vem trabalhar na linha da magia do mar, né? Exu Mangueira, que vem, né, na linha de Ogum, pode trabalhar num filho de Ogum.
que a mangueira é uma árvore que pertence ao Ogum. Sim. Pois é, Pai Paulo, eu acho que esse é um assunto que é muito intenso para caber num podcast só. Talvez mais à frente vamos precisar voltar a falar mais sobre este assunto e certamente o convite vai ser feito, viu? Obrigado, Leandro. Eu estou aqui, sabe, à disposição. Gosto muito do trabalho de vocês aí, da sua equipe do Axé News, tá? Você à frente como apresentador, eu acho que está bem entregue esse papel, mas eu dou parabéns a você e a todos que compõem, tá, esse portal de notícias tão importante para as nossas tradições. E você pode sempre contar conosco aqui, tá? Muitíssimo obrigado, Pai Paulo, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade e espero encontrá-lo, senhor, novamente aqui, sim. Certamente os convites serão feitos mais à frente. Muito obrigado pela sua participação e gostaria de aproveitar e perguntar também se ainda há disponíveis algum exemplar do Dicas de um Pai de Santo. Sim. Dicas de um Pai de Santo, graças ao Batalá, ao Olodumare, a Exu, a Oxum, é um livro de sucesso, como o próprio nome diz, são dicas, né? São valores, são saberes ali que todos podem ter acesso, e ele está, sim, à disposição para aqueles que quiserem, e vocês podem também me conectar nas minhas redes, que, sabe, entrando em paulodeoxalá.com, vocês vão achar aí, sabe, sites aí, os meus links. Que bom. E para quem se interessar neste livro, nesse excelente livro que todos devem ter, Dicas de um Pai de Santo, a gente vai deixar disponível também o link aqui embaixo na página do Axé News, embaixo do podcast. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado mesmo pelo trabalho de vocês e continuem, tá? Continuem, porque é um trabalho, são desses trabalhos que nós precisamos para desmistificar muitos assuntos em nossa religião, ok? Tá certo, Pai Paulo. Mais uma vez, muito obrigado e a todos os internautas também que acompanharam aqui o nosso podcast. Na próxima semana tem mais. Até lá. Obrigado. Axé para todos. Axé.